Boa noite a todos, boa noite, professor. Dando sequência ao nosso ciclo de palestras de meios alternativos de resolução de conflitos, coube a nós, o nosso grupo, apresentar aqui a mediação como técnica de resolução de conflitos não adversáveis. O nosso grupo é formado por mim, Rodrigo Carvalho, o Rian Souza e a Tairine Gomes. Um dos métodos de resolução de conflito é a mediação, que coube a nós apresentar. Antes do nosso trabalho, teve um grupo que apresentou muito bem na aula passada as formas de mediação de conflito, que são elas: a arbitragem, que é regulada pela Lei 9.307 de 2005, a mediação e a conciliação, que são regulados pela Lei 13.140 de 2015. E lá eles colocaram as diferenças que tem entre as três formas de mediação. Então, aqui na nossa apresentação, a gente vai tentar, ao fim da nossa exposição aqui, que todos tenham o discernimento, o conhecimento mínimo para chegarmos aqui a esses 10 pontos. Entre eles, conseguimos diferenciar os diferentes métodos de resolução de conflito, os três que eu falei, quais são as diferenças entre eles, quais são os princípios fundamentais da mediação, logo à frente nós veremos, quem pode ser um mediador e quais são as habilidades necessárias para desempenhar a mediação. Como a mediação promove a colaboração e a comunicação entre as partes no conflito, quais são os benefícios da mediação em comparação com abordagens adversais, que são as abordagens adversais, a arbitragem e um litígio em si, no qual o juiz toma a decisão, uma terceira pessoa. Em que tipo de conflitos a mediação é mais adequada? Quais são as etapas típicas de um processo de mediação? Como a confidencialidade é tratada no processo de mediação, algo muito importante, a confidencialidade. Quais são os desafios comuns encontrados durante a mediação e como eles podem ser abordados? E quais são os critérios para determinar a mediação bem-sucedida? Esse aqui é, eu acho que, o suprassumo da nossa apresentação. Quais são os critérios para uma mediação bem-sucedida? É óbvio que uma mediação bem-sucedida é aquela que, ao final, chegamos a uma autocomposição em que as duas partes têm o entendimento que fizeram a melhor escolha por esse método de mediação de conflito. O que é a mediação? A mediação já foi várias vezes falada aqui na sala de aula, muito bem falado pelo grupo aí que foi apresentado na aula passada, que era o Ramos, a Rebeca, o Pedro e a Paula. Eles falaram muito bem ali sobre a mediação. A mediação é uma pessoa escolhida para, óbvio, mediar um conflito entre duas partes. Essa pessoa ela é imparcial, né? Ela não tem um posicionamento ali pró um ou pró outra parte do conflito. E diferente da conciliação, o mediador ele é menos ativo, ele tenta induzir menos a uma solução do conflito. Ele vai tentando fazer que as partes cheguem àquele consenso. Já o conciliador, essa é uma das diferenças dele, que é a nossa primeira questão ali, o conciliador não, ele é mais proativo ali na tomada da decisão, num final, na tomada de uma decisão, num consenso entre as partes. Já nessas duas formas, ela é regulada pela Lei 3.140, como anteriormente eu tinha falado, e é um processo de autocomposição. O que é autocomposição? É que as partes chegam ao entendimento final que seja benéfico às duas partes. Já na arbitragem, que é regulada pela Lei 9.307, a arbitragem ele tem uma terceira pessoa também, só que ela toma uma decisão naquele conflito. Então, como eu falei, aqui, de mediação, a gente às vezes costuma apartar um pouco o estudo da vida, daí costuma ficar um pouco mais difícil o entendimento. Daí, numa das minhas reflexões hoje, eu estava pensando, mediação é uma coisa muito comum na vida da gente, em qualquer momento da vida. Qualquer conflito que a gente tenha uma terceira pessoa,
ela pode ajudar ali a nós a mediar aquele conflito e chegarmos a um consenso, né? Isso é muito comum para aqueles que têm filhos, né? Tem 2 filhos ali, estão tendo uma briguinha por causa de alguma coisa, daí chega um terceiro, que normalmente é aquele irmão mais velho, e vai, vamos contar para o pai ou não vamos contar para o pai. Ele regula ali, acerta com os irmãos para não ter que chegar num conflito em si. Então, há uma mediação no nosso dia a dia. Então, aí o legislador foi muito feliz, a justiça copiando a vida, né? Então, é algo bem simples, se a gente for ver. É aqui, ó, é uma terceira pessoa, independente, parcial, competente, ou seja, tem que ter o conhecimento, diligente e escolhido com consenso. As partes escolhem uma terceira pessoa que vai fazer a mediação, que coordena uma reunião conjunta ou separada, para que as pessoas envolvidas em um conflito construam conjuntamente a melhor e mais criativa solução. É o método mais escolhido pela ONU, pode ser empregado em inúmeras áreas. Costuma afirmar que é eficaz na resolução de qualquer tipo de conflito, onde exista vínculos passados ou a ser desenvolvidos no futuro entre pessoas físicas ou jurídicas, além de considerar como um processo célere. Aí estão os princípios da mediação, uma das finalidades da mediação. O baixo custo, que a gente não tem as custas jurídicas em si, lá mais na frente vai ser passado nos slides aqui. A celeridade, ou seja, em vez de ter todo um processo ali burocrático de judicialização, a gente faz um processo muito mais simplificado ali, que as partes cheguem a um consenso, ou seja, é muito mais célere, e sendo célere também é muito mais barato, né? Uma atividade técnica, exercício por terceiro, já pode passar, foi repetido do lado de cima. Vamos lá, os princípios da mediação. Quais são os princípios da mediação? Consagrado no direito contratual, autonomia da vontade. Ou seja, ninguém permanecerá num processo de mediação se não for da sua vontade. Ou seja, voluntário. É marcado pela confidencialidade, é um dos outros princípios. Trabalha com pessoas e não com casos. O mediador deve pautar sua conduta de maneira imparcial e independente, competente e discreta, exige dele conhecimento sobre o processo, ou seja, antes do mediador tomar parte naquela mediação, ele tem que ter conhecimento de qual o litígio, que é o mesmo caso do nosso processo ali, que é aquela petição inicial, a contestação, para tentar mediar o processo. A finalidade é pacificar os conflitantes. A partir de um treinamento específico, o mediador vai ter esses conhecimentos para conseguir levar os conflitantes a uma pacificação daquele litígio. Deve-se observar do mediador um constante aperfeiçoamento, porque até as legislações elas vão se alterando, então ele tem que estar constantemente sabedor das novas legislações, para que possa aprender com a prática e evoluir continuamente em sua autoobservação, questionamentos, atitudes, dificuldades e habilidades. Aqui o rol dos princípios da mediação, que foi aqueles ali falados dentro do texto, mas aqui está no artigo 2º da Lei 3.140, que é a Lei de Mediação, de Conciliação e Mediação. A mediação será orientada pelos seguintes princípios: imparcialidade do mediador, isonomia, ou seja, tratamento igual para os iguais entre as partes, a oralidade, a informalidade, autonomia da vontade, ou seja, todos têm que ser voluntários para estar participando naquele processo de mediação, busca do consenso, aqui é o processo de autocomposição, diferente lá da arbitragem, que nós temos um processo de heterocomposição, a confidencialidade e a boa-fé. Havendo previsão contratual, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação e ninguém será obrigado a permanecer em processo de mediação, senão voluntário. Boa noite, meu nome é Tairine e eu vou dar continuidade, né, e falar sobre o processo de mediação, né, como que funciona. A mediação ela pode incluir algumas ou todas as 6 etapas a seguir, né, que
Pode ser, o primeiro é o planejamento, a introdução do mediador, discurso de abertura, discussão conjunta, conversa e a negociação. A maioria, né, teve a oportunidade de atuar aí como mediador em alguns casos aqui na nossa apresentação da outra disciplina. O primeiro é o planejamento. Antes do início do processo de mediação, o mediador ajuda as partes a decidir onde deve se reunir, quem deve estar presente para servirem como testemunha, ou seja, cada lado ele pode ter um advogado ou pode ter alguma parte da família ou alguém do trabalho, dependendo do contexto do processo. Antes também do planejamento, que nem o Rodrigo falou, o mediador ele precisa estudar o caso, né? Saber como ver a petição, ver a contestação, ele tem que chegar na audiência sabendo já o contexto do processo. E a introdução do mediador, que é com as partes reunidas na mesma sala, o mediador apresenta os participantes, ele descreve o processo de mediação, ele vai falar sobre o princípio de confidencialidade, né, que tudo que é falado durante o processo de mediação não é espalhado, né, não sai dali da audiência, a não ser que as partes informem, né? E ele também apresenta o seu objetivo para aquele processo, né, que é chegar em um consenso, as partes, ele vai instigar as partes a fazer perguntas para instigar as partes a chegar em um consenso, né, e mediar aquela situação, aquele conflito de forma amigável. E o terceiro é o discurso de abertura, que após a apresentação do mediador, né, que ele vai se apresentar, ele vai apresentar. Cada lado tem a oportunidade de apresentar a sua versão, sem ser interrompido, né? O mediador vai falar, por exemplo, um pouco da petição, o que a pessoa que entrou com a ação está pedindo, e ele vai dar oportunidade para a parte requerente falar sobre por que ela entrou com a ação, e explicar, e aqui no finalzinho fala, além de descrever as questões que acredita estar em jogo, eles também podem reservar um tempo para expressar seus sentimentos. Então, o mediador vai falar um pouco sobre a petição e o requerente vai falar ali, tem a oportunidade de falar sem ser interrompido. Da mesma forma, o requerido também vai falar vai ter a oportunidade de se defender, né? E também de algumas propostas de acordo também, ele pode fazer. E o quarto é a discussão conjunta. Após cada lado apresentar suas observações iniciais, o mediador e os disputantes, eles estão livres para fazer perguntas com o objetivo de chegar a um melhor entendimento. Que foi essa parte que eu falei, né? O mediador, ele vai entrar com as perguntas, né? A intenção dele é fazer perguntas que instiguem os disputantes a entrar em um acordo. O 5 é a conversa. Se as emoções aumentarem durante a sessão, o mediador, ele pode fazer a audiência com as duas pessoas separadas, uma em cada sala, e aí ele pode falar também que o que ele fala com por exemplo, com o requerente, não é passado para o requerido. Isso dá até a oportunidade das partes falarem mais, né? Mais coisas que dá oportunidade para o mediador encontrar ali uma solução para resolver o conflito. E o 6, a negociação. Neste ponto é hora de começar a formular ideias e propostas que atendam os interesses centrais de cada parte. Ou seja, nessa parte da negociação é que começa o mediador vai começar com as perguntas, né? Já começou com as perguntas, e aí nessa parte que vai começar o acordo, né? Para as partes entrarem em negociação. Dependendo da complexidade dos problemas, a mediação ela pode durar meras horas, né? Pode ser resolvido ali, ou pode levar dias, semanas ou apenas um mês. E aqui eu vou falar sobre a lei que regulamenta a mediação, que é a lei número 13.140 de 2015, que é chamada de Lei da Mediação. Lá nela, ela vai colocar sobre as disposições gerais, as disposições comuns. Eu separei alguns artigos para falar, né, que achei interessante. O artigo 6, que fala que o mediador ele é impedido de atuar como representante ou como patrocinador de qualquer uma das partes em até um ano depois do final da última audiência, né? Ele está impedido de atuar como patrocinador. O artigo 7º também vai falar sobre ele não pode atuar como testemunha, nem como árbitro
também em casos que ele foi mediador. Lá sobre a questão do mediador, quando ele pode ser mediador, né? No mediador extrajudicial, está presente no artigo 9 dessa lei, que fala assim, pode ser mediador qualquer pessoa capaz, que seja aceito, né, que tenha confiança das partes e que seja capacitado para mediar. Já o mediador judicial, que está presente no artigo 11, é qualquer pessoa capaz que seja graduada há 2 anos em instituição que seja reconhecida pelo MEC e tem que ter também que seja capacitada em uma formação de mediadores. E, para finalizar, também tem o artigo 20 que fala sobre o encerramento do processo de mediação, né? O processo de mediação, ele se encerra com a lavratura do seu termo final, que é quando as partes entram em acordo. Ou ele pode ser encerrado também quando o mediador ele vê que não tem novas opções das partes para elas entrarem em consenso, ou quando uma das partes também já vê que não dá para entrar em consenso, né, para resolver aquele conflito. Aí tem também a resolução de número 125 de 2010, que dispõe sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado do conflito de interesses no âmbito do Poder Judiciário, e a resolução número 6.000 de 2016, que estabelece os procedimentos de reconhecimento de escolas ou instituições para realizações de cursos de formação de mediadores, e a de número 71 de 2020, que dispõe sobre a criação dos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania. Tem também o regulamento do Sistema de Ações de Capacitação e do Banco de Dados da Política de Tratamento Adequado de Conflito, e o regulamento para os cursos de formações de instrutores de mediação judicial e conciliação, aprovado em fevereiro de 2018 e revogado em 2020 pelo regulamento do conciliário. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Me chamo Rian. Eu vou falar um pouco sobre as vantagens, né, da mediação em relação às outras técnicas. Bom, o primeiro tópico que a gente pode separar em relação às vantagens da mediação em relação às outras técnicas é a questão de evitar a judicialização, né? Porque evitando a judicialização a gente evita uma certa onerosidade em relação às duas partes, porque ali vai ter desgaste temporal, né, que as partes vão passar um longo período ali esperando para que se resolva uma causa que poderia ser resolvida através da mediação, que seria algo ali resumido em até 4 reuniões no máximo. E, além disso, tem as questões das custas processuais, que também é outra vantagem, que está mais à frente. A gente também pode encontrar soluções mais rápidas, que é como eu falei, o mediador ele vai ouvir as duas partes, ele vai buscar ali, por meio da imparcialidade, apresentar propostas de acordos que ofereçam ali boas condições para ambas as partes, controlar melhor a situação. Na mediação você tem um controle melhor da situação, porque você vai expor seus fatos, a outra pessoa vai expor os fatos dela, e ali vai ocorrer uma negociação por meio da figura do interventor, que é o mediador. E com isso, você tem uma certa previsibilidade de como vai correr. Agora, no processo de litígio, né, que é um processo judicial, isso vai acabar sendo mais complicado, porque você vai apresentar seus fatos, a outra parte vai apresentar os fatos dela, e ambas as partes vão apresentar as provas posteriormente, e o juiz vai olhar e determinar, né, em sentença qual foi a posição dele em relação àquele caso, né? Aqui tem a questão da redução dos custos, né? Porque na judicialização, cada etapa você vai ter ali o pagamento, né? Por exemplo, você precisa da produção de uma prova pericial ou algo do tipo, você vai precisar pagar essa custa, entendeu? E você indo por meio da mediação, você não vai ter esses custos, né? Que acaba pesando, às vezes, nos bolsos de ambas as partes, né? Que estão ali no meio de um litígio. Aqui a gente tem a valorização da figura do advogado. Como assim a valorização da figura do advogado? Porque ali no meio da mediação tem a questão da negociação. E a negociação é fundamental para que ocorra o processo de mediação. Porque sem ela não teria como chegar a um consenso ali entre as partes. Porque o advogado, né, e ele vai chegar ali,
vai defender a parte dele, né, apresentar ali os fatos, né, orientar a parte dele, e com isso, o que acontece? Ele vai ficar mais fácil em questão assim, porque no judicial é difícil ele determinar ali um acordo, uma boa proposta, né, para a parte dele e para outra parte, né? E no processo de mediação, ali por meio da negociação, você vai conseguir trazer bons acordos, tanto para a sua parte quanto para a outra parte, né? E isso vai dar um grande destaque na figura do advogado, porque isso é um fundamento importantíssimo nesse segmento da advocacia. Aqui nossas considerações finais, que a mediação é uma alternativa às maneiras tradicionais de resolução de conflitos, além de possuir inúmeras vantagens, como evitar a judicialização, encontrar soluções mais rápidas, controlar melhor a situação, a redução dos custos. Ainda se tem nela a figura do mediador, que é o interventor ali entre as duas partes, né, que vai propor acordos que vão gerar uma autocomposição entre as partes. É isso. As horas